Começou numa quarta-feira à noite, tarde, pouco depois das 23 horas, o tipo de horário em que as ruas de Toledo, Ohio, estão quase vazias, exceto pelo trabalhador de turno ocasional voltando para casa ou alguém como a Tenente-Coronel Adrienne Wallace dirigindo pela cidade após concluir uma reunião na base 2 horas ao sul. Ela estava em seu SUV preto do governo, vidros levemente escuros, nada chamativo, apenas limpo, simples e silencioso como ela. Adrienne estava na estrada há um tempo, cantarolando baixo no ritmo dos pneus contra o pavimento, sua mente já meio caminho de casa. Ela não estava correndo, não estava fazendo zigue-zague, não estava fazendo nada incomum, mas o sargento Daniel Mercer viu outra coisa. Estacionado na Reynolds Road, ele estava enfiado em seu local habitual, bebericando café morno e navegando no celular, entediado. O turno estava se arrastando, sem chamadas, sem ação, e agora? Agora vinha um carro desconhecido. Ele jogou o copo no lado do passageiro e saiu. As luzes se acenderam antes que Adrienne pudesse sequer registrar a viatura atrás dela. Ela diminuiu a velocidade, piscou uma vez, então parou no acostamento, calma, controlada, exatamente como foi treinada. A porta da viatura bateu forte. Ela observou pelo retrovisor lateral enquanto um homem alto se aproximava, mão já descansando no coldre, lanterna na outra. Ele não foi até a janela do passageiro, foi direto para a dela. Carteira de motorista e documento do veículo, disse sem cumprimentar. Adrienne manteve as mãos visíveis, abaixou a janela pela metade. Oficial, posso perguntar por que estou sendo parada? Mercer estreitou os olhos, direcionando a luz diretamente no rosto dela. Você estava à deriva entre as faixas, não sinalizou, parecia que poderia estar sob influência. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu não estava. Carteira de motorista e documento, repetiu, mais alto desta vez. Adrienne não discutiu. Moveu-se devagar, deliberadamente, alcançando o porta-luvas pelos documentos. Ao entregá-los, acrescentou: este é um veículo do governo. Sou funcionária federal. Mercer olhou para a identificação e não disse nada por um momento. Você é militar? Sim. Ele deu um pequeno sorriso irônico. Isso não significa que você está acima da lei. Nunca disse que estava. Seu tom mudou, um pouco mais agressivo agora. Saia do veículo para mim. Adrienne piscou. Como? Eu disse saia do carro. Estou conduzindo um teste de sobriedade. Sua mandíbula se contraiu, mas ela permaneceu ponderada. Com base em que? Eu cooperei. Não estive bebendo. Gostaria de saber o motivo. Mercer deu um passo mais perto. Agora você está recusando uma ordem legal. Adrienne não se moveu. Não, estou pedindo esclarecimento. Ele não gostou disso. Abriu a porta dela mesmo. Preciso que você saia do veículo agora. Foi então que ela calmamente, silenciosamente, ligou a câmera do telefone e apertou gravar. Só para ficar claro, disse, esta interação está sendo documentada. Os olhos de Mercer piscaram para o telefone. Pela primeira vez, uma lasca de hesitação cruzou seu rosto, mas ele não recuou. Ainda não. Saia do carro. Adrienne saiu, sua postura ereta, não desafiadora, apenas firme. Ela não gritou, não resistiu, mas a maneira como se portava, mesmo em roupas civis, contava uma história diferente. Mercer olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez uma pequena voz no fundo de sua cabeça perguntou com o que estou lidando aqui. Mas seu ego estava mais alto. Ele prosseguiu com o teste de campo, fazendo-a caminhar em linha reta sob as luzes da rua como se fosse alguma motorista imprudente numa noite de sábado. Ela passou perfeitamente. Sem arrastar palavras, sem tropeçar, sem hesitação. Ainda assim, ele lhe deu uma multa por não manter a faixa. Adrienne pegou a multa, sem palavras, apenas um olhar. Voltou para o carro e partiu na escuridão. Mas Mercer não fazia ideia de que a multa iria aparecer de volta num tribunal e mudar tudo. O sargento Daniel Mercer não era novo nisso. 15 anos na força haviam cavado linhas profundas em seu rosto e outras mais espessas em seu senso de si mesmo. Ele havia estado em tudo, desde confrontos no bairro até acidentes de trânsito complicados,
e havia conquistado uma reputação o tipo que fazia novatos se endireitarem quando ele entrava na sala. Mas Mercer gostava assim. Ele não fazia perguntas, dava ordens, e em sua mente a placa significava controle, autoridade, palavra final. Fosse um adolescente respondendo ou um motorista frustrado fazendo muitas perguntas, Mercer nunca recuava e nunca se desculpava. Sua delegacia no lado oeste de Toledo sabia o que tinha um policial que faria papelada, apareceria no horário e nunca hesitaria. Isso também significava que sabiam que ele podia ser rude, ácido no tom, rápido para escalar, mas ninguém realmente o desafiava. Não até aquela noite. Quando voltou à delegacia após a parada, mal mencionou o fato. Registrou a multa no sistema, fez um breve relatório falha em manter a faixa, possíveis sinais de prejuízo, nenhuma prisão feita e jogou a câmera corporal no dock de carregamento como sempre fazia. O vídeo ficou lá por 2 dias antes de alguém se incomodar em revisá-lo. Enquanto isso, Mercer brincou sobre isso na sala de descanso. Mulher tentou puxar posto comigo, disse ao oficial Dias. Mostrou sua identificação do governo, como se isso fosse me impressionar. Dias ergueu uma sobrancelha. Espera, ela era militar? Mercer deu de ombros. É o que ela diz. Alguma federal com atitude. Qual era o nome dela? Mercer se recostou na cadeira, abriu um pacote de batatas e disse Wallace. Adrienne Wallace. O rosto de Dias mudou. Você quer dizer Tenente-Coronel Wallace? Mercer pausou. Como você saberia disso? Ela deu uma palestra na academia no ano passado. Dias disse devagar. Ela não é apenas militar, ela está no alto escalão. Dirige logística em Fort Wayne. Estrela de bronze, 2 missões. Ela é legítima. Mercer zombou, dispensando. Não me importo quem ela é. Na estrada, eu sou a autoridade. Mas algo sobre o tom de Dias permaneceu, aquela pequena nota de cautela, de respeito. Isso rachacou a armadura usual de Mercer. Ainda assim, ele não voltou e assistiu às imagens. Não pensou 2 vezes sobre a multa. Em sua cabeça, já estava feito e enterrado. Mas não estava, porque Wallace havia registrado uma queixa formal na manhã seguinte. Não apenas com assuntos internos, com o escritório do inspetor-geral. E ela não estava sozinha. O vídeo que ela gravou já havia sido passado para sua equipe jurídica e uma cópia estava silenciosamente circulando através da cadeia de comando militar. Mercer não sabia nada disso ainda. Ele estava de volta à sua rotina, respondendo chamadas menores, latindo para pessoas durem paradas de trânsito, se portando como um homem que não podia ser tocado porque por anos ele não havia sido. O sistema o havia protegido, supervisores haviam feito vista grossa, representantes sindicais haviam fechado reclamações, e Mercer havia chegado a acreditar que as regras não se aplicavam a ele da mesma forma que a todos os outros. Mas agora havia alguém do outro lado que não tinha medo, alguém que não gritava, não brigava, não desmoronava. Ela apenas documentou tudo, seguiu protocolos, fez uma ligação na hora certa para o escritório certo, e ela tinha recibos. Mas Mercer não viu chegando até o envelope bater em sua mesa, marcado investigação formal. Adrienne Wallace não era o tipo de pessoa que fazia barulho sem motivo. Ela não era dramática, não era confrontativa, e certamente não tinha tempo para perseguir cada pequena injustiça que aparecia em seu caminho. Não depois de 22 anos de uniforme, 2 missões no exterior e chamadas próximas suficientes para fazer a maioria das pessoas desmoronar. Mas desta vez era diferente, porque ela não estava apenas pensando em si mesma. Estava pensando em cada jovem soldado que mentoreou, cada civil que viu maltratado sem ninguém para falar por eles, cada mulher, especialmente cada mulher negra, que foi forçada a engolir seu orgulho apenas para evitar piorar as coisas. E ela não estava fazendo isso mais. De volta a Fort Wayne, Indiana, Adrienne sentou em seu escritório na manhã após a parada, encarando sua tela. Ela mal havia dormido, não porque estava com raiva, embora estivesse, mas porque toda coisa continuava se repetindo em sua cabeça. A maneira como ele falou com ela, como se ela fosse nada. A maneira como sua mão pairou sobre o coldre. A maneira como ele tentou provocá-la para reagir. Ela conhecia o roteiro, sabia o que poderia ter acontecido se ela não tivesse mantido seu tom equilibrado,
Sabia exatamente quão rápido as coisas poderiam dar errado mesmo com a câmera gravando. Seu assistente, Sargento Daniels, colocou a cabeça para dentro. Você está bem, senhora? Adrienne olhou para cima, expressão calma mas focada. Não, mas estou lidando com isso. Ele entrou, fechou a porta atrás dele. Vi as imagens, disse. Quer que eu conecte o advogado da base? Já feito, ela disse. Daniels hesitou. Tem certeza de que quer tornar isso público? Adrienne se recostou. Não estou procurando manchetes. Estou procurando responsabilidade. E ela quis dizer isso. Ela havia passado toda sua carreira liderando com disciplina, com integridade. Seu posto não era apenas algo que usava no ombro, era algo que ganhou através de anos de trabalho, através de decisões que afetaram vidas. Ela havia comandado comboios através de terrenos perigosos, coordenado esforços de socorro após furacões. Ela havia sido responsável por soldados, suprimentos e segurança através de 4 continentes diferentes. Mas nada disso importou quando foi parada numa estrada silenciosa em Ohio. Para Mercer, ela era apenas outra motorista suspeita que não se moveu rápido o suficiente quando questionada. E a coisa que a roía não era apenas como ele a tratou, era quão confortável ele parecia fazendo isso. Esse era o problema real. Então Adrienne fez algumas ligações. Primeiro para a JAG, depois para o escritório do inspetor-geral. Ela anexou as imagens, registrou a reclamação. Não embelezou, não dramatizou, apenas disse a verdade, apoiada por vídeo, e deixou os fatos falarem por si. No final da semana, a história havia começado a circular dentro dos círculos jurídicos militares. Não havia chegado à mídia, ainda não, mas o nome de Mercer estava agora ligado a uma investigação interna. O conselho jurídico do departamento havia sido notificado, e Adrienne. Ela continuou trabalhando, continuou aparecendo, não mencionou a menos que perguntassem. Mas nos bastidores, ela estava preparando outra coisa, porque seu advogado havia sugerido que a parada não era apenas inapropriada, poderia ter violado política federal considerando seu status de governo na ausência de causa provável. E se chegasse a isso, eles iriam ao tribunal. Adrienne não recuou com isso. Ela acolheu. Mas Mercer ainda não acreditava que isso iria a lugar algum. Não até que foi instruído a aparecer na frente de um juiz. O envelope era fino, nada chamativo, apenas uma pasta manila simples com seu nome digitado na frente e um endereço de retorno do Tribunal Civil do Condado de Lucas. Mercer rasgou no estacionamento, meio distraído, imaginando que era apenas outra convocação de trânsito ou memorando departamental. Mas não era. Era uma notificação para comparecer. Uma queixa formal de direitos civis havia sido registrada. A requerente Tenente-Coronel Adrienne Wallace. A acusação violação de direitos constitucionais durante parada de trânsito, incluindo detenção ilegal, intimidação e abuso de autoridade. Mercer ficou lá por 1 minuto, encarando o papel, então riu alto. De jeito nenhum, murmurou. De jeito nenhum isso vai colar. Mas quando voltou para dentro da delegacia, o clima estava diferente. Seu capitão, oficial Hidding, o chamou ao escritório. Porta fechada, persianas puxadas. Dan, Hidding começou, precisamos conversar. Mercer sentou, braços cruzados. Sobre o quê? A senhora da outra noite. Ela está tentando bancar a vítima. Hidding não sorriu. Ela não está bancando nada. Você sequer sabe quem ela é. Não me importo quem ela é. Ela foi parada, agiu prepotente, e agora está brava porque não beijei seus sapatos. Hidding se inclinou para a frente. Ela não é apenas uma motorista qualquer. Ela é tenente-coronel, veterana de combate. Seu histórico é impecável, suas conexões são profundas, e ela tem a coisa toda gravada de 2 ângulos. O seu e o dela. Mercer zombou. E daí? Nós apenas nos curvamos e pedimos desculpas porque ela tem algumas listras. Não, mas também não fingimos que isso não é nada. Você vai ao tribunal, e se isso vazar, e vai explodir. Ainda assim, Mercer não conseguia largar a arrogância. Ela nem foi presa. Não toquei nela. Estava seguindo o procedimento.
Você estava nervoso, Dan. Você escalou. Você a tratou como suspeita antes mesmo de saber quem ela era. Mercer mordeu o lábio. Pela primeira vez, não tinha uma resposta esperta. A notificação dizia que a data do tribunal estava marcada para 3 semanas. Enquanto isso, a palavra se espalhou pelo departamento. Sussurros no vestiário, olhares de lado no corredor. Ninguém disse nada na cara dele, mas Mercer podia sentir a mudança. Ele não era mais o lobo. Estava sangrando, e o resto podia sentir o cheiro. De volta à sua base, Adrienne se preparou também, mas de forma diferente. Não deu coletivas de imprensa ou exigiu atenção. Reuniu-se silenciosamente com sua equipe jurídica, revisou cada segundo das imagens e delineou sua experiência com detalhes exatos. Estava calma, controlada, mas implacável. Sua advogada, Delaney Price, sentou-se do outro lado da mesa e disse: tem certeza de que quer fazer isso no tribunal? É público. Vai segui-la. Adrienne acenou. Bom, que seja. Price pausou. A maioria das pessoas teria deixado passar. Deixei passar coisas demais, Adrienne disse. Isso não é só sobre mim. Ela não estava procurando uma indenização. Queria um registro público, um momento que pudesse ser referenciado, algo que mostrasse que poder não desculpa comportamento e que silêncio não era a única opção. Não estava apenas se defendendo, estava defendendo cada pessoa que havia sido humilhada, desprezada ou intimidada atrás de luzes piscando e uma placa. E quando a data do tribunal finalmente chegou, ela não entrou silenciosamente. Entrou usando seu uniforme de serviço completo, medalhas, condecorações, o posto no peito claro como a luz do dia. Queria que o júri a visse não apenas como uma mulher num carro naquela noite, mas como um ser humano que havia servido seu país, respeitado a lei e esperava o mesmo em retorno. Mercer já estava sentado quando ela entrou. Virou, viu o uniforme. Seu sorriso irônico vacilou pela primeira vez. Mas o teste real ainda não havia começado, porque quando Wallace subiu ao estrado, todo o tribunal se inclinou para a frente. O tribunal estava lotado, não com repórteres, ainda não, mas com oficiais tanto da delegacia local quanto da base militar de Fort Wayne. Os pares de Adrienne vieram em silêncio, respeitosos, vestidos de uniforme ou traje executivo, sentados ombro a ombro com civis que não faziam ideia do que este caso realmente tratava. Para alguns, parecia uma parada de trânsito que deu errado, mas para Adrienne era o ponto de ebulição de algo mais profundo, algo que estava fervendo por anos. Mercer sentou na mesa da defesa, rígido em seu terno, rosto inexpressivo mas tenso. Seu advogado, Charles Brenner, se inclinou e sussurrou algo para ele. Mercer não piscou, apenas manteve os olhos no juiz. Então Adrienne foi chamada. Levantou, ajustou a gola e caminhou para a tribuna de testemunhas com a mesma disciplina silenciosa que havia usado liderando comboios através de zonas perigosas. Não se apressou, não vacilou. Todos os olhos na sala estavam nela. Suas fitas pegaram a luz, sua postura exigia respeito, não por causa de como parecia, mas por causa de quem era. O juiz pigarreou. Coronel Wallace, obrigado por seu serviço. Pode prosseguir. Delaney Price avançou, sem perder o ritmo. Tenente-coronel, poderia descrever a noite de 17 de janeiro? Adrienne falou claramente: eu estava dirigindo de volta de uma reunião na reserva da guarda de Indiana, por volta das 23h15. Fui parada pelo oficial Mercer. Não houve direção errática, nenhum sinal de intoxicação. Fui cooperativa. Fiz perguntas razoáveis. Ele respondeu com agressão. Manteve sua voz estável, sem agressividade, apenas verdade. Ele exigiu que eu saísse do veículo sem explicação. Quando perguntei por quê, ele repetiu a exigência mais alto. Nesse ponto, liguei meu telefone para gravar o resto da parada. Delaney acenou. Você alguma vez recusou uma ordem legal? Não. Você resistiu de alguma forma? Não. Você se identificou? Sim, informei que era funcionária federal e que estava dirigindo um veículo do governo. O tribunal permaneceu silencioso. Sem tosse, sem ruído, apenas sua voz e o suave riscar de canetas no papel. Então veio a reprodução.
Primeiro as imagens do telefone de Adriene firmes, claras, condenatórias. Depois a câmera corporal. Mostrou tudo. O tom de Mercer, sua postura, sua mão pairando perto da arma mesmo quando ela estava totalmente cooperativa. O teste de campo desnecessário. A atitude desdenhosa quando ela passou. O júri não falou. Não precisavam. Você podia sentir a mudança no ar. Então veio o interrogatório. Brenner se aproximou da tribuna com aquele tom cuidadoso que advogados usam quando estão tentando parecer respeitosos mas cavar fundo. Tenente-Coronel Wallace, com todo respeito, é possível que o oficial Mercer estava simplesmente seguindo protocolos? Adriene não piscou. Não. É possível que ele estava preocupado com sua segurança ou a segurança de outros. Eu estava dirigindo dentro das faixas. Estava sóbria. Não estava agressiva. Não havia preocupação de segurança. E ainda assim você gravou a parada. Por quê? Porque vivi o suficiente para saber que silêncio não é proteção. Queria um registro preciso do que aconteceu. Brenner acenou devagar. Então você não acredita que oficiais devem ter discrição durante paradas? Adriene olhou para ele e disse calmamente: acredito que discrição deve ser pareada com disciplina. Aquela placa não é um passe livre. É uma responsabilidade. Essa linha atingiu até o juiz, pausou antes de fazer a próxima pergunta. Então foi a vez de Mercer. Ele caminhou até a tribuna, não para testemunhar, mas para assistir enquanto as imagens eram reproduzidas novamente, desta vez quadro por quadro. Cada pausa, cada resposta cortada, cada vez que olhou para ela como se não fosse humana. O promotor se inclinou. Sargento Mercer, por que pediu para ela sair do veículo? Mercer se enrijeceu. Ela parecia evasiva. Ela desobedeceu a algum dos seus comandos. Ela me questionou. Isso é ilegal. Mercer hesitou. Não. Ela levantou a voz, fez ameaças. Não. Então o que fez você escalar a parada? Sem resposta. Sargento Mercer, você sabia que ela era tenente-coronel no Exército dos Estados Unidos? Não na hora. E se soubesse? A voz de Mercer baixou. Provavelmente teria lhe dado diferente. A sala ficou silenciosa novamente. Lá estava. A verdade, ou pelo menos uma parte dela. Não arrependimento, apenas um deslize de honestidade. Mercer não viu uma pessoa naquela noite. Viu alguém que não se moveu rápido o suficiente, não falou da maneira que ele gostou, não se submeteu. E agora, sentado diante dela com seu posto desnudado, o tribunal podia ver também. Mas o julgamento não havia acabado, porque agora o júri tinha que decidir como a responsabilidade realmente se parece. 3 dias passaram antes do veredicto chegar. O tribunal estava mais silencioso desta vez. Sem uniformes militares, sem oficiais fora de serviço assistindo do fundo, apenas Adriene, sua advogada e alguns civis que haviam seguido o caso por curiosidade. Mercer sentou com seu advogado, mãos entrelaçadas, tentando manter a mesma expressão inexpressiva que usou durante todo o julgamento, mas desta vez sua mandíbula se movia ligeiramente, como se estivesse rangendo os dentes sem nem saber. A juíza Cíntia Morales embaralhou os papéis em sua bancada e olhou pela sala. No caso de Wallace versus Mercer, começou, o júri decidiu a favor da requerente. Mercer se mexeu. Adriene permaneceu imóvel. O tribunal reconhece uma violação de direitos constitucionais durante uma parada e detenção ilegais. Além disso, o tribunal considera que as ações tomadas pelo sargento Mercer não estavam alinhadas com a política departamental ou expectativas básicas de conduta profissional. Ninguém aplaudiu. Sem suspiros. Apenas o peso plano da consequência. O advogado de Mercer se inclinou e sussurrou: vamos apelar, mas até ele não soava certo. A juíza continuou: embora nenhuma acusação criminal seja registrada neste momento, a requerente tem direito a danos totalizando 35.000, e esta decisão permanecerá em registro público permanente. Além disso, esta decisão será encaminhada ao Departamento de Justiça e ao Departamento de Polícia de Toledo para revisão interna e avaliação de políticas. Adriene não sorriu. Não ergueu o punho ou celebrou.
Apenas acenou uma vez, não para o juiz, não para o júri, mas para si mesma. Havia feito o que veio fazer. Após a audiência, Mercer ficou do lado de fora do tribunal, caminhando perto dos degraus inferiores. Repórteres haviam começado a aparecer, não em grandes ondas, apenas alguns veículos locais, mas o suficiente para ele olhar para baixo e cobrir o rosto com uma pasta enquanto as câmeras clicavam. Ele não falou, não fez declaração. Apenas caminhou para seu carro e partiu. Dentro, Adrienne parou no corredor, tirou o telefone e leu a notificação veredicto a seu favor. Caso fechado. Sua advogada alcançou. Você poderia ter pedido mais. Adrienne balançou a cabeça. Nunca foi sobre o dinheiro. Delaney olhou para ela por um segundo. Você acha que vai mudar alguma coisa? Adrienne se virou para as portas de vidro e disse não sei, mas talvez da próxima vez que ele parar alguém, vai pensar 2 vezes. Uma semana depois, Mercer foi colocado em licença administrativa enquanto uma revisão interna era conduzida. Rumores diziam que ele poderia ser realocado. Outros diziam que este era o começo do fim para sua carreira. De qualquer forma, o escudo que uma vez o protegeu estava rachado, e todos podiam ver. Em Fort Wayne, Adrienne retornou às suas funções como se nada tivesse acontecido. Não estava interessada em ser heroína. Não queria entrevistas. Tinha trabalho a fazer, pessoas para treinar, missões para gerenciar, responsabilidades para cumprir. Mas dentro de seu comando, a mensagem estava clara: você nem sempre tem que levantar a voz para exigir respeito. Nem sempre tem que quebrar para provar que foi prejudicado. E às vezes a posição mais silenciosa fala mais alto. Mas mesmo com o veredicto atrás dela, Adrienne sabia que a luta não havia acabado, porque responsabilidade não é apenas sobre punição. É sobre o que vem depois. 2 meses depois, Adrienne estava na frente de uma sala cheia de jovens recrutas em Fort Wayne. A maioria havia estado de uniforme por apenas algumas semanas. Rostos frescos, mentes abertas, famintos para servir. Ela não estava lá para falar sobre estratégia de combate ou logística desta vez. Estava lá para falar sobre liderança e o que significa quando ninguém está olhando. Ela olhou ao redor da sala e fez uma pergunta simples: quantos de vocês acham que um uniforme automaticamente ganha respeito? Algumas mãos se levantaram, algumas meio hesitantes, algumas confiantes. Ela acenou. Entendo por que pensariam isso, mas aqui está a verdade: respeito não é algo que devem a vocês. É algo que provam todos os dias, a cada escolha. Deixou o silêncio pairar por um segundo. O mesmo vale para poder, continuou. A placa, o posto, a autoridade não é um escudo. É um peso. E se não conseguem carregar com disciplina, não merecem carregar. No fundo, um dos soldados mais novos se inclinou para a frente, olhos focados. Adrienne pausou, então acrescentou quando fui parada por um oficial que esqueceu essa verdade: eu poderia ter gritado. Poderia ter entrado em pânico. Poderia ter deixado passar. Olhou ao redor. Não fiz nenhuma dessas coisas. Documentei. Registrei. Apareci no tribunal e disse a verdade. Uma longa pausa. Aquele oficial pensou que sua placa o tornava intocável, até ver meu posto não apenas no meu uniforme, mas em como me portei. Essa é a diferença. Essa é liderança. A sala permaneceu silenciosa, mas não era o tipo de silêncio que vem do desinteresse. Era o tipo que vem quando algo acerta. Adrienne fechou a pasta na sua frente e olhou para cima. Liderem com caráter, sirvam com integridade, e nunca esqueçam: vocês não apenas representam o uniforme, representam cada pessoa que veio antes e todos que virão depois. Ela saiu da plataforma, não por aplausos, não por agradecimentos, mas porque o trabalho já estava feito. Que esta história seja um lembrete: autoridade sem responsabilidade é apenas uma máscara para a fraqueza. Falem, mantenham-se firmes, e quando virem o erro, não se afastem, porque silêncio é conforto para os culpados, mas coragem é proteção para o resto de nós.